Abra em Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10. Todos acharam? Amém? Vamos lá. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote, Esdras, subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te damos graça por essa noite. Bendizemos o teu nome por estarmos aqui, Senhor, porque pela tua permissão e graça que chegamos nesse lugar. E queremos continuar ouvindo a tua voz, a falar conosco, Senhor. Por isso, nessa noite, traz à minha memória, Senhor, tudo aquilo que tu já falaste comigo, para a minha instrução, Senhor, instrução da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite o Senhor quer falar conosco sobre a boa mão do Senhor que está sobre nossas vidas. Quando o presbítero Alessandro me convidou, eu comecei a orar ao Senhor pedindo uma palavra que trouxesse para os nossos corações. E aí o Senhor me levou a esse texto, um texto que eu já tinha lido ele algumas vezes. E o que me chamou a atenção nesse texto, irmão, é justamente essa expressão, segundo a boa mão do Senhor. Nós vamos ver que durante o capítulo 7 e o capítulo 8, em alguns momentos vai ser citado essa expressão, segundo a boa mão do Senhor. Mas antes de adentrarmos diretamente nesses versículos, eu queria falar um pouco do contexto desse livro. Em 586 a.C., Nabucodonosor cerca Jerusalém. Foi o período em que Nabucodonosor cercou Jerusalém para levar o povo de Jerusalém para o cativeiro. E eu queria que os irmãos abrissem aí em Jeremias, capítulo 25, verso 11. E eu vou pedir aos irmãos nessa noite que a gente fizesse uma participação maior no culto, na leitura dessas passagens. Porque normalmente, numa quarta-feira, nesse horário, irmão, o sono está grande. Não é verdade? E com o calor que fez hoje, mais ainda. Então, assim, quanto mais nós lermos essas passagens, mais nós vamos ficar atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. E aí eu queria que os irmãos participassem nessa noite justamente da leitura de alguns versículos que nós vamos ler, para nós entendermos melhor essa passagem, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Jeremias 25, 11. O que é que nos diz aí, irmãos? Vamos todo mundo ler? Jeremias 29, 10.
Jeremias 29:10. Então aquela promessa, aquela profecia que foi revelada a Jeremias, se cumpriu quando Nabucodonosor cercou Jerusalém e levou o povo cativo para aquele lugar. E aí nesse cativeiro, irmãos, foi um período que de 70 anos o Senhor trabalhou na vida do povo judeu, no povo de Jerusalém, onde eles foram ali moldados, onde eles foram ali lapidados pelo Senhor durante todo aquele período ali de cativeiro. E a palavra Esdras, irmãos, significa o Senhor é meu auxílio. Esdras significa o Senhor é meu auxílio. E aí, se nós voltarmos um pouco mais aí em Esdras capítulo 1, nos diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar de alguns lugares em que habita, os homens deste lugar o ajudarão, com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Aqui, irmão, se cumpre aquilo que o Senhor tinha falado. 70 anos de cativeiro estava se encerrando. Jerusalém iria voltar o seu povo de volta para lá, e Deus levanta Ciro, um rei persa. Não era mais o governo de Nabucodonosor. Os caldeus tinham caído, tinham sido derrotados pelos persas, e agora o domínio é persa. E aí, Ciro, no primeiro ano do seu reinado, faz esse decreto. Ele manda que todos aqueles que tiverem desejo de voltar a Jerusalém, voltem. Porque o Deus dos judeus tinha falado com o próprio Ciro que ele tinha que reerguer um templo naquela cidade novamente. E aí, irmãos, nós já vemos a primeira lição. Aquilo que Deus faz, Ele cumpre. As suas promessas, elas não caem por terra. E por mais que passassem ali 70 anos, irmãos, como foi profetizado pelo profeta Jeremias, a palavra do Senhor, ela se cumpriu na vida do povo judeu. E assim se cumpre na nossa vida. Tudo aquilo que o Senhor ele faz promessa em nossas vidas, irmãos, ela irá cumprir. Agora nós temos que entender que essa boa mão do Senhor, ela está sobre nossa vida, não quando nós fazemos a nossa vontade, mas quando nós fazemos a vontade de Deus. E nós vemos isso aqui no versículo 10 do capítulo 7. Porque o texto diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras, irmão, simplesmente não saiu da Babilônia para fazer a sua vontade. Esdras saiu com o propósito de fazer a vontade de Deus. E é por isso que a mão do Senhor estava sobre ele. É por isso que desde o início de Esdras, que nós vamos ver que do capítulo 1 ao versículo 6, ao capítulo 6, nenhum momento é falado sobre Esdras. Esdras começa a aparecer no seu livro a partir do capítulo 7. Porque no capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos a primeira leva dos judeus que foram levados por Zorobabel. E o texto nos vai dizer que foi levantado do povo judeu em torno de 48 mil pessoas. Foram aqueles que foram levados para Jerusalém para a reconstrução do templo. E aí a reconstrução do templo acontece com Zorobabel e com aqueles que estavam ali. E não foi um período fácil, foi um período de muitas lutas, foi um período de muitas adversidades, irmãos. E não foi simples chegar ali e todo mundo aceitar de acordo com tudo que ia de ser feito. Mas, direcionado pelo Senhor, Zorobabel vai e ali reconstrói o templo. Por mais que ele tenha passado um período parado, porque houve algumas circunstâncias, algumas pessoas contrárias a essa vontade, tanto interna como externa,
que fez com que a construção do templo ela parasse por algum tempo. Mas depois, exortados pelos os profetas Ageu e Zacarias, o templo ele é reconstruído. E é interessante, irmãos, nós também entendemos que do capítulo 6 ao capítulo 7 existe uma lacuna aí de mais de 50 anos. Não foi encerrar o capítulo 6 e iniciar o capítulo 7. Não foi bem assim. Entre o capítulo 6, que foi a reconstrução do templo, e a celebração das festas da Páscoa, houve um período de 50 a 58 anos, até chegar essa passagem aqui que nós vamos ler do capítulo 7, que é do rei Artaxerxes. E é interessante também nós entendermos que esse período do 6 ao 7 é o período que se encaixa o livro de Esté. Esté, ele está incluso nesse período de 58 anos, do capítulo 6 ao capítulo 7. Então, se você lê Esdras, Neemias e Esté, eles vão estar no mesmo conjunto, no mesmo período da história. E é importante nós entendermos isso. Mas quais são as lições, irmãos, que o Senhor ele quer nos ensinar nessa noite, através desses versículos? A primeira lição que ele quer nos trazer, irmãos, é que a boa mão do Senhor é soberana sobre os reis da terra. E ele faz como lhe apraz. Veja aí, irmãos, o capítulo 7, a partir do versículo 6. Nos diz assim: ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Nós vemos essa passagem, irmãos, também em Neemias. Quando Neemias ali sabe da situação que se encontrava Jerusalém, através de alguns que vieram de lá, e Neemias ele ora e pede que o Senhor seja misericordioso com ele diante do rei. E ali também Neemias recebe a ajuda e auxílio daquele rei que estava dominando naquele período. E não vemos aqui diferente, irmãos, com Esdras. Esdras aqui recebe e o rei concede tudo quanto lhe pedira Esdras. Abra aí em Deuteronômio, irmãos, capítulo 10, versículo 17. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, irmãos. E nos diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Provérbios 21, versículo 1, irmãos. Provérbios 21, versículo 1. O que é que nos diz esse texto? Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Salmo 2, verso 2, irmãos, ao 4, nos diz que o Senhor ele zomba dos reis da terra. Por mais que eles tramem contra o Senhor ele tem o domínio de todas as coisas. Então, por mais que nós temos visto no nosso dia a dia, irmãos, líderes, reis, governantes, presidentes, tentando impedir o avanço da obra do Senhor, irmãos, nada irá impedir. Porque o Senhor ele é soberano sobre todas as coisas. O Senhor ele tem o poder em suas mãos e faz conforme a sua vontade. E nós vemos isso, irmãos, no momento que Esdras foi convocado a voltar ali para Jerusalém. E nós vemos isso no nosso dia a dia. Por mais que nós tentamos observar e vemos o caos que esse mundo está, coisas acontecendo, aberrações que nós vemos, e dizemos assim: está perdido. Não existe nada perdido para o nosso Deus. Porque Ele é um Deus soberano. E tudo está sob o controle das suas mãos. Ele não perdeu o controle de nada, irmãos. Continua com o controle do mundo em suas mãos. E nada foge do seu controle. E assim aconteceu com Esdras, quando ele orou. E a mão do Senhor foi sobre ele, e o inclinou, para pedir tudo aquilo que era necessário para voltar a Jerusalém. E é interessante nós entendermos, irmãos, que o propósito de Esdras voltar a Jerusalém era de justamente reorganizar o povo religiosamente e socialmente. O templo estava construído, mas faltava reorganizar o povo. O povo estava perdido, o povo não tinha mais o entendimento. Passaram 70 anos, a confusão,
a mistificação do povo tinha acontecido. Era uma estratégia tanto dos caldeus como dos persas, eles misturarem os povos que eles dominavam para justamente confundir e não ter aquela unidade dentro do povo que eles dominavam. É como se eles pegassem o Brasil, dominassem o Brasil e trouxessem povos de outras nações para conviverem dentro do Brasil, para justamente confundir e mistificar aquela população. E é isso que esses povos faziam. E aí, Esdras recebeu essa incumbência de voltar para Jerusalém para reorganizar o povo religiosamente, na lei do Senhor. Ensinar a lei do Senhor para aquele povo novamente. Trazer o conhecimento, a vontade de Deus para aquele lugar. E também reorganizar socialmente aquele povo. Então a primeira lição que nós temos, irmãos, é que nosso Deus, Ele é um Deus soberano. E nada foge ao controle da sua mão. A segunda lição, irmão, que nós temos nesse texto, é que a boa mão do Senhor nos garante uma caminhada segura, quando o propósito de nossa vida é agradar ao Senhor e fazer a sua vontade. Quando nós, irmãos, estamos na direção de Deus, fazendo aquilo que nos direciona a fazer, irmãos, a sua mão está sobre nossas vidas. Não é quando nós fazemos aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor nos direciona a fazer. Porque a nossa vontade, irmãos, ela é enganosa. O nosso desejo, o nosso coração, ele é enganoso. E muitas vezes nós colocamos propósito em nós mesmos que dizemos que é de Deus. Mas não é de Deus. É do nosso coração. É do nosso desejo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir rádio. Cursei 2 anos de jornalismo ainda e sempre gostei muito de rádio. E assim, para você encontrar uma rádio hoje em Campina Grande que você escute algo bom, é difícil. Você não encontra. Mas eu encontrei uma rádio que de vez em quando eu estou escutando, irmão, mas essa rádio, infelizmente, a única coisa que presta nela são alguns louvores. Mas o contexto dela e as entrevistas que ela faz, irmão, só falam em prosperidade. Você não escuta uma mensagem nessa rádio que diga assim que Deus é exaltado. Que o homem precisa se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Não. A única coisa que você escuta é que se você ter fé, se você acreditar, você vai conseguir, você vai alcançar. Seus objetivos vão ser alcançados. E o dia que passa, irmãos, de testemunho nessa rádio é só isso. As pessoas estão voltadas para essas coisas. Não é que o nosso Deus não possa fazer. Ele tem poder para todas as coisas, irmãos. Mas o propósito dele é que nós façamos a sua vontade. E quando nós fazemos a vontade do Senhor, irmãos, acontece isso. O Senhor, Ele nos garante uma caminhada segura. Abra aí Salmo 18, verso 30. Salmo 18, verso 30. Podem abrir, irmãos, e podem ler, viu? Salmo 18, verso 30. Vamos lá, irmãos? Louvado seja Deus. Ele é escudo, irmãos, para aqueles que se refugiam nele. Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa segurança todos os dias. Isso não quer dizer, irmãos, que nós vamos passar por dificuldades, por aflições, por momentos de angústias, mas o que nos garante o Senhor é que Ele é a nossa segurança a cada dia. Lição 3, irmãos, esse livro. A boa mão do Senhor, Ele alegra o nosso coração para realizar a sua vontade e move corações para abençoar aos que o servem. Vamos ler aí a partir do versículo 21 do capítulo 7, irmão, de Esdras. A partir do versículo 21 do capítulo 7. E é justamente o decreto do rei Artaxerxes. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedi o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois,
para que haveria grande ira sobre o reino do rei, para o reino do rei e dos seus filhos. Também vós fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas e cantores, porteiros, de todos os que o servem nessa casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeias magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e aos que não sabem, lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao deserto, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim, me animei segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Meus irmãos, vejam o que o Senhor faz. Esdras sai da Babilônia em direção a Jerusalém, e aí o próprio rei, que aqui já é o rei Artaxerxes, já passou Ciro, já passou Dario, e já chegou no rei Artaxerxes. E ele decreta que todos os tesouros sejam entregues a Esdras para a reconstrução, para o mantimento, para o templo do Senhor. E além disso, irmãos, ele manda que aqueles que não conhecem a lei de Deus, seja do povo judeu que não seja, sejam instruídos nessa verdade. Sejam instruídos na palavra do Senhor. Olha como é que Deus move o coração desse homem, um homem ímpio, que não tinha o temor do Deus vivo, mas o Senhor inclina o coração desse homem para que a vida de Esdras e a vida do povo judeu, ela fosse abençoada. E eu, lendo esse texto aqui, irmãos, e lembrando um pouco da história dessa igreja. Eu não estou aqui desde o início, eu cheguei quando já o templo era aqui, mas como Deus, Ele tem trabalhado e tem operado durante todos esses anos nesse lugar. Como Ele tem movido os corações, diante das circunstâncias, diante das dificuldades. Como Deus tem levantado pessoas para abençoar esse lugar, porque o Deus que nós servimos, Ele faz isso. O Deus que nós servimos, Ele tem a sua boa mão sobre nós, quando nós fazemos a sua vontade. E aí, também me lembrei do trabalho feito no Novo Cruzeiro. Quem esteve ali desde o início e sabe como foi aquele trabalho ali árduo, difícil. Começou ali dentro da comunidade ali, dos distritos Meconte, Novo Horizonte ali, né? Sabe as dificuldades que se passava ali para fazer o trabalho. E louvado seja Deus, irmãos, hoje aquele lugar ali está um lugar que realmente as pessoas têm recebido da vontade, da verdade de Deus, naquele lugar. E não é diferente com os cuitéis que está sendo levantado agora. E aí nós vemos o levantar e a proteção e o cuidado de Deus. Quando nós levantamos e fazemos realmente a vontade do Senhor. A boa mão do Senhor, irmãos, ela é sobre nós. E é isso que Esdras diz assim: assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. E ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Esdras, como nós, irmãos, tem momentos que ele se entristece. Tem momentos que as lutas e as dificuldades talvez tenham atingido Esdras. E aí o Senhor, Ele reanima Esdras, trazendo ao seu coração e trazendo também ao coração desse rei aquilo que ele queria falar. E assim é conosco também, irmãos, na nossa caminhada, nas nossas lutas. Às vezes nós queremos desistir, queremos parar nessa caminhada, mas o Senhor é Ele que nos alegra e nos traz o coração, o renovo, para continuarmos firmes na caminhada junto com o Senhor. Abra em Êxodo capítulo 35, irmãos, versículos 21 e 22. Êxodo 35, 21 e 22.
que nos diz assim: e veio todo homem cujo coração o moveu, e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Meu irmão, quando o Senhor ele está na frente da obra, não falta aquilo que é necessário. O Senhor ele levanta de todos os lugares, de todas as formas, porque não é a vontade do homem, é a vontade de Deus. E assim foi nessa viagem que Esdras fez. O Senhor levantou esse rei para decretar que todos, além de ouvirem a palavra do Senhor, abençoassem, para que isso fosse concretizado. E aí, irmãos, nós vemos a quarta lição, que é a partir do capítulo 8, dos versículos 15 ao 20, que nos diz assim: a boa mão do Senhor direciona as pessoas certas para realizar a sua vontade. A partir do versículo 15, irmãos, do capítulo 8, diz assim: ajuntei-os perto do rio que corre para Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Elnatã, que eram sábios. Enviei-os a Ido, chefe em Cassifia, e lhe dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Cassifia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, 18, e a Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20, e dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Na obra do Senhor, irmãos, quem levanta as pessoas não somos nós. Quem levanta é o próprio Deus. Porque quando é nós que levantamos, irmãos, as pessoas, com o passar do tempo, irmãos, essas pessoas não continuam. Porque não era a vontade do Senhor. Mas quando nós levantamos, irmãos, e direcionamos para que realmente o Senhor ele fale conosco, as pessoas certas, no lugar certo e na obra certa, irá acontecer. E foi isso que aconteceu aqui. Esdras estava ali, parou ali junto ao rio Ava, e ele observou, irmãos, que da tribo de Levi não tinha ninguém. E como era que ia se cuidar do templo do Senhor se não tinha os levitas? Da casa de Deus. Porque o papel dos levitas era justamente esse, de cuidar do templo do Senhor, da casa do Senhor. E como é que ele ia voltar para Jerusalém sem ter essas pessoas que eram levantadas pelo próprio Deus? E aí, o texto nos diz que Esdras orou ao Senhor, pediu a direção e o Senhor enviou as pessoas certas para aquele lugar. E aí foram levantadas, irmãos, as pessoas certas no momento certo e na hora certa, para que se cumprisse a vontade do nosso Deus. A quinta lição, irmãos, que nós aprendemos nesse texto, ela vai estar do versículo 21 do capítulo 8 até o versículo 36, irmãos, que nos diz assim: a boa mão do Senhor nos livra do homem mau e nos traz segurança enquanto estamos buscando a Ele. A partir do versículo 21 nos diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro, para nos defenderem do inimigo no caminho,
porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, mas para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então separei 12 dos principais, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que se achou ali. Entreguei-lhe nas mãos 650 talentos de prata, em objetos de prata, 100 talentos, além de 100 talentos de ouro. Vamos para o versículo 31. Partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. Livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia, pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéas, e com eles Josadabe, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Após, irmãos, Esdras convocar os levitas, Esdras ele ora ao Senhor. Apregou um jejum. Aquela caminhada, irmãos, não era uma caminhada fácil. Da Babilônia até Jerusalém era em torno de 5 meses, 5 a 6 meses de caminhada que eles tinham que caminhar. Historicamente era em torno de 1.500 quilômetros. Vamos dizer que era mais ou menos você ir 10 vezes em João Pessoa, arredondando uma conta aí de 150 quilômetros. Então, nessa caminhada que eles iam, irmãos, muitos perigos eles iam ocorrer. Eles tinham consciência disso, das adversidades, do homem mau, talvez passasse por deserto, animais ferozes, mas mesmo assim, nada impediu que Esdras tivesse no seu coração a vontade e o desejo de cumprir a vontade de Deus. E assim também, irmãos, é em nossa vida. Circunstâncias, dificuldades, perigos, nós vamos enfrentar todos os dias. Mas nós precisamos entender que a boa mão do Senhor, assim como ele diz aqui no versículo 22, é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Todos que buscam o Senhor, a boa mão do nosso Deus é sobre nossas vidas. Mas a sua força e a sua ira é contra todos aqueles que o abandonam. Se nós, irmãos, abandonarmos aquilo que Deus tem nos chamado para fazer, a ira do Senhor ela vai estar sobre nossas vidas. Nós temos que entender isso. Porque o chamado não é do homem. O chamado é do nosso Deus. É Ele que nos chama, é Ele que nos capacita, é Ele que nos direciona. E aí, irmãos, quando Esdras ele chega naquele lugar, a partir do versículo 9, Esdras ele encontra uma cidade onde o templo está pronto, mas religiosamente e socialmente aquele povo está destruído. E o Senhor ele leva Esdras para aquele lugar para trazer o ensinamento da palavra de Deus. E após Esdras ter levado ali o ensinamento da palavra de Deus e trazer algumas correções que existiam no povo judeu, o livro de Neemias traz a reconstrução dos muros. E é interessante nós entendermos isso. Deus levanta primeiramente Ciro, um rei persa, que convoca aqueles que querem voltar para Jerusalém para a reconstrução do templo, a casa do Senhor, o lugar da habitação de Deus. Após a reconstrução do templo, o Senhor levanta outro rei persa para convocar Esdras para voltar para Jerusalém para a reconstrução religiosa e moral do povo judeu, que estava totalmente destruída. E após isso, se levanta Neemias para a reconstrução dos muros e das portas. E aí nós vemos, irmãos, a sequência que o Senhor faz. Reconstruindo o templo, reconstruindo moralmente o povo judeu e depois trazendo segurança para aquele povo. E é assim que Deus faz em nossas vidas. Ter um templo é muito bom. A presença de Deus é essencial na nossa vida.
mas precisamos seguir moralmente e socialmente conforme a sua vontade. E precisamos estar em segurança junto com Ele. E essa segurança, irmão, nós só encontramos em Deus, no seu refúgio. Por isso que o salmista diz que Ele é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. E é o nosso socorro bem presente. Então é isso que nós precisamos a cada dia. E é essa palavra que o Senhor queria trazer para nossos corações nessa noite. Assim como Deus levou esse povo por 70 anos para moldar os seus corações e trazerem de volta para Jerusalém, assim o Senhor muitas vezes faz conosco. Passamos momentos de lutas, de aflições, para que os nossos corações sejam moldados e transformados conforme o seu querer. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, te damos graça por a tua palavra nessa noite, Senhor. Ministrada, Senhor, primeiramente ao meu coração. E eu tenho certeza, Senhor, também à tua igreja. Que tu continues, Senhor, a nos moldar, Senhor, e nos fazer conforme a tua vontade, Senhor. Porque sabemos que a tua mão, a tua boa mão, Senhor, está sobre nós. Quando nós fazemos, Senhor, não o nosso querer, mas o teu querer, Senhor. Quando seguimos a fazer a tua vontade, Senhor, e não a nossa vontade. Então nos direciona, Senhor, a cada dia a estarmos diante de ti, para fazermos o teu querer e a tua vontade, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.